Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa Casa na Arte, pode entrar. Eu sou Vanina Sigrist e hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre os clássicos. Eu comecei esse canal há pouco tempo, criei aí algumas playlists, como a dos inícios, que foram os primeiros vídeos de apresentação aqui da nossa proposta do canal. Depois eu criei uma playlist entre aspas, que faço a leitura de algumas citações mais rápidas para a gente iniciar ou terminar a nossa semana. Uma playlist sobre arte mais contemporânea, com artistas ainda vivos ou que faleceram há pouco tempo e que desenvolveram as suas obras aí entre o século 20 e 21, mas eu ainda não havia gravado nenhum vídeo sobre um autor, um artista, um grande nome clássico, dito clássico. Em que sentido? No sentido de universal ou quase, como alguns assim entendem, no sentido daquelas obras que parecem ter marcado uma época e terem assim aberto caminho para seguidores, para legiões de herdeiros, né, que aproveitam daquele legado, que se inspiram por aquele legado e que fazem daí também história, que seguem, revisitam, transfiguram, transmutam ali aquela obra de impacto. E aí me vieram alguns nomes à cabeça, como Shakespeare, talvez, Pablo Picasso, na música grandes compositores como Beethoven. São nomes que, assim, por mais que as pessoas sejam leigas, não entendam muito nem de música clássica, erudita, nem de arte, enfim, sempre ouvem, sabem, mencionam, recordam, citam, falam a respeito, ouvem e estão tão familiarizados um pouco, né, com esses nomes que são considerados clássicos, né? Um Fernando Pessoa, talvez, Cecília Meirelles, Guimarães Rosa, enfim, compositores muito importantes da nossa música popular. Seria muito difícil fazer uma primeira escolha, né? E aí eu pensei em falar de histórias clássicas do ponto de vista até antropológico e histórico. Então, olha só o livro que eu escolhi, que é uma coletânea que eu tenho aqui em casa, traduzida para a língua inglesa, inclusive, porque o original é alemão, né, dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, não sei se vocês sabem, conhecem, é um nome também muito clássico, né, muito conhecido nesse sentido. Os irmãos Grimm, eles se dedicaram a organizar em livros e divulgar contos populares, contos importantes, contos que pareciam assim ser muito próprios de determinadas regiões e localidades, principalmente de uma cultura camponesa, né, de uma cultura assim rural, de vida no campo, mas não só, e que são considerados contos de fadas, não é isso? Então nós temos, por exemplo, neste livro, dezenas e dezenas de narrativas e algumas são muito conhecidas, creio eu vocês conheçam. Rapunzel, por exemplo, a história da Cinderela, a história de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os Sete Anões. Enfim, são histórias que já foram lidas ou ouvidas ou encontradas em algum momento da vida de vocês e minha também, né? Porque são consideradas contos de fadas, fairy tales, ou contos de fadas infantis, nesse sentido, né? Histórias infantis, talvez, né? Mas não tem, ou não tinham, pelo menos no projeto desses irmãos, que eram filólogos, eram estudiosos da língua alemã. Eles produziram algumas obras como um dicionário, né, da língua alemã. Eles estudavam muito a língua, a cultura, as origens, etimologias, enfim. E também textos antigos e narrativas antigas de cunho realmente muito historiográfico, que eram documentos de época da própria língua usada,
não só no seu padrão, né, gramatical, mas inclusive nas suas variantes mais populares, né, porque essas narrativas circulavam de modo oral, por entre as várias camadas sociais, muitas delas de origem camponesa, como eu mencionei aqui, então tinham também um sabor especial de serem um fiel retrato dos falantes, né, dessas variantes, enfim. Mas não são histórias necessariamente infantis, né? Quando a gente lê efetivamente o texto, esta edição em particular, que é uma coletânea assim bem completa, ela é também ilustrada, né? E se a gente repara em algumas das ilustrações, a gente vê que não são necessariamente infantis. Aqui a gente tem ilustrações bem detalhadas, bem realistas, com cenas muito duras, tristes, difíceis, que são inclusive as cenas que marcam estas histórias, né? Então, assim, vou tentar encontrar aqui algumas até para mostrar para vocês, para que vocês entendam, que elas estão muito também, não são coloridas, né? Vocês perceberam, então a gente tem aqui, por exemplo, olha o Chapeuzinho, o lobo, a floresta, o encontro. São ilustrações interessantes, são ilustrações mais adultas, a meu ver, mais adultas. Elas não são, elas não têm um viés muito lúdico, colorido, estilizado, né, com feições mais infantilizadas mesmo, né, como a gente hoje percebe na cultura artística divulgada às crianças, né, que é tudo muito ou miniaturizado ou com feições mais singelas, traços assim mais infantis, que sejam palatáveis, né, assim, a um público mais infantil, enfim, aqui a gente não tem, né. Nós temos uma outra, um outro retrato aqui, um outro quadro curioso de uma gata que aparece, que vai tentar formar uma parceria com um rato, mas ela o trai e come a comida que eles haviam guardado para reservarem para o inverno, que é uma época daí difícil, né, de se encontrar alimento e tudo, e acaba devorando também o rato no fim da história. Então, se você lê essas histórias para as crianças, e eu já fiz essa experiência aqui em casa, você percebe que há um certo susto, leva-se um certo susto, um impacto de, meu Deus, mas essas histórias são muito violentas. Os contos dos irmãos Grimm têm muita violência, né? Tem muita crueza também, mostram uma vida nua e crua, uma vida cheia de problemas, de conflitos. Então sempre tem o rico e o pobre, sempre tem alguém passando fome, um miserável, né? Sempre um personagem que trai o outro, que é muito desleal, sempre uma bruxa cujos feitiços fazem a maldade, ao invés de ter um certo encantamento e um misticismo positivo, né, o que seria plenamente possível, não é o caso. São crises que aparecem aqui, medos terríveis, mesmo quando os personagens são infantis, são crianças, como a própria Chapeuzinho, estou pensando no caso dela, é a necessidade de um enfrentamento, de um medo num ambiente extremamente hostil, um personagem que aparece que você não sabe se você pode confiar ou não. Tem sempre um ponto colocado em questão, que é o da lealdade ou da amizade, se a amizade é sincera ou não,
se você arriscaria a sua vida, a sua pele ou não por alguém, ou para conquistar um reino, um castelo, a princesa que está lá sempre presa e adoentada, né, à espera de que chegue um salvador como um cavaleiro, um príncipe, um bravo, jovem, corajoso, enfim, né? Este é o universo, é o imaginário que aparece aqui nesse livro. Então são histórias batidas, são histórias clássicas, são histórias que a gente conhece e que hoje talvez mais facilmente a gente conte às crianças, porque nós já douramos as histórias, nós já amenizamos os detalhes, nós já moralizamos mais, já reinterpretamos à luz de uma pedagogia mais recente, né, que tenta fazer de uma forma mais construtiva, construcionista, a relação da criança com as histórias, enfim, para que elas não se assustem, para que elas não temam, para que elas aprendam assim paulatinamente um pouco quais os valores e como a vida é. Porque a vida é desta forma, né? E há muitos desafios mesmo a serem enfrentados. E várias histórias aqui, se a gente lê para as crianças tais como estão, elas podem, num certo sentido, assustar, porque elas vão se identificar com o ratinho traído e o rato vai ser devorado no final. Elas vão se identificar, talvez, com os personagens que aparecem aqui, que são quase de fábulas, né? Então tem gato e rato, depois tem o lobo e os filhotes, depois o lobo e raposa, o ganso, que vai, sei lá, tentar amizade com algum animal que depois seja o seu predador. E no final, eles não vão viver felizes para sempre. No final, um pode sim muito bem devorar o outro, né? No final, a amizade será rompida. No final, não necessariamente o príncipe fica com a princesa. Em algumas histórias, sim. E são essas, talvez, que tenham se tornado, ao longo dos séculos, as mais clássicas. Mas não são apenas essas as que aparecem aqui. Então, quase todas as histórias têm um elemento de enfrentar um medo, prevenir-se para um possível risco, a questão da deslealdade, da traição entre irmãos, entre mães e filhos, e pais e filhos, entre amigos, entre sócios, né? A cobiça e a inveja na tentativa de você tentar ter a mesma estilo de vida, a mesma condição socioeconômica do outro. Enfim, este é um universo, eu acho, que deve ser conhecido e enfrentado, que não necessariamente é infantil, mas que é o universo que é mostrado, é revelado nas histórias dos Grimm. Né? Então são contos mais do que de fadas infantis, histórias de carochinha e fábulas em que há animaizinhos que conversam entre si e que falam com uma moral no final, né? São histórias muitas vezes duras, nuas, rústicas, rudes, de uma realidade difícil, em que pode ou não haver um final feliz, e pode ou não haver uma superação ou uma vitória ou um sucesso. Muitas delas, inclusive, acabam com a seguinte afirmação: não são o viveram felizes para sempre de uma Cinderela da vida, né? Ou Rapunzel, enfim, sei lá, se há ou não a salvação dessa princesa encastelada, mas a vida é desta forma, né? A última frase, às vezes, que encerra uma fábula, que um conto, é muito essa. E foi assim que aconteceu. Então, o gato come o rato, e é isto, e a vida é assim, né? E deve ser mostrada um pouco dessa forma. Tem uma narrativa em particular que eu gostaria de mencionar a vocês, porque ela é muito completa num certo sentido, ela tem vários ingredientes que são muito comuns nestes contos populares, digamos assim. Eu não vou chamar de contos de fadas, já que eu tentei desconstruir um pouco essa imagem, e tô dizendo que na verdade são histórias muito boas, que dizem muito respeito à nossa história humana e à nossa cultura humana, não se restringem a um imaginário, a um folclore talvez alemão. Não é isso, encontram ressonâncias e são histórias que têm muitas semelhanças com histórias
inclusive de outros países e outros continentes, e que eram contadas muito antes e que faziam sentido dentro desses grupos e dessas comunidades muito antes que os Grimm, entre os séculos 18 e 19, fizessem na Alemanha esse trabalho, esse cuidado de organizar, de selecionar, de redigir, de pôr no papel uma versão possível escrita para histórias que eram contadas de boca a boca, né, que eram contadas ali dentro das casas enfim, e que serviam a algum propósito, talvez seja ele qual for, de ensinar uma criança a não ser desobediente ou a temer, digamos assim, sair fora de casa desavisadamente, porque você pode ali fora encontrar um mundo muito perigoso que pode te passar a perna, te fazer cair, né, ou te levar embora. Enfim, são coisas terríveis para que as crianças ouçam, né, hoje em dia, mas que estão aqui. São histórias populares e que circularam e ainda circulam por muito tempo e que cumprem um pouco esse seu papel, né, de avisar, de aconselhar, de assustar e amedrontar, mas também de simplesmente mostrar como as coisas são, né? Foi o que eu mencionei. E a narrativa em particular que eu gostaria de discutir, só para mostrar um pouco como é que essas histórias funcionam, como elas foram um pouco construídas, né? É uma história intitulada A Bola de Cristal. No início, nós descobrimos que há uma bruxa e uma feiticeira, mãe de 3 filhos homens. E ela tem medo de perder, vejam só, o seu poder para os seus herdeiros, aí, os seus sucessores. Então ela decide transformá-los em animais, né? Um deles se torna uma águia que fica circundando, sobrevoando, um tanto quanto isolado aí, perdido, né, os céus ali perto. O outro, o segundo filho, é transformado numa baleia, e aí ele circula também, e gira e navega pelas profundezas do oceano. E o terceiro, amedrontado, e na tentativa de tentar fugir desse encantamento, né, o elemento do encantamento, da metamorfose é muito próprio desse tipo de história. Então tem sempre um personagem com figura humana que se transforma muitas vezes num animal, ou uma jovem donzela que se transforma numa mulher extremamente feia, horrorosa, envelhecida, cheia de rugas, cabelos grisalhos, enfim, com uma aparência medonha, né, para os padrões que se cria aqui, e assim por diante. Tem a questão da metamorfose aqui, do encantamento. O terceiro filho consegue fugir. Ele não quer ser transformado num animal e viver condenado a estar daí desta forma. E ele fica sabendo que ali nas redondezas há um castelo de um rei, né, do sol dourado. E nesse reino a filha do rei está presa numa torre, para variar, né? É um topos, como a gente chama, importante aí na literatura, né? Nas narrativas, enfim, não só literatura, filmes também, desenhos, séries e narrativas de uma forma geral. Tem essa princesa, essa filha de um rei aí, presa, aprisionada à espera de alguém que a salve, e muitos já tentaram e não conseguiram. Então vários jovens vão até lá, chegam ao castelo, que já é por si só uma grande aventura, uma grande missão, chegam, tentam entrar, resgatá-la, mas aí há vários obstáculos a serem vencidos, percorridos, quase num jogo, né, num game. E aí você vai tendo que passar de fase, né, para vencer e chegar ao final, e não conseguem e perdem a vida. O preço sempre é muito alto a pagar pelo seu fracasso. Então eles acabam morrendo e não conseguem cumprir aí a missão. E esse jovem consegue. Mas olha que curioso, por que ele consegue? Ele consegue porque ele vai receber a ajuda dos irmãos, que estão transfigurados. Os irmãos que estão em formato de águia e de baleia conseguem ajudá-lo. Então há uma sinergia, uma ligação entre eles muito curiosa, porque a mãe sequer reaparece na história. Ela só faz o feitiço, o terceiro filho ela nunca encontra para poder cumprir aí essa sua vontade,
né, para tentar fugir desse seu medo. Esse filho consegue ficar realmente afastado e tentar participar dessa terrível missão. Ele é muito corajoso, e ele quer saber o que ele precisa então fazer para conseguir esse objetivo. Ele é muito determinado, mas sozinho ele não conseguiria. Sozinho a gente não consegue quase nada. Um pouco é isso que todos esses contos dizem, porque ao mesmo tempo que a gente tem sempre aqueles personagens que contracenam e são desleais e mentem, roubam e devoram, né, tem os que vêm para ajudar. E eu escolhi falar um pouquinho dessa história para que a gente termine o vídeo com um certo otimismo. Então, os dois irmãos em formato, um de águia e o outro de baleia, conseguem provocar ondas grandes no mar. A águia consegue enfrentar um pássaro, né, e um ovo, porque um ovo teria de ser resgatado, só que esse ovo queimaria, e enfim, tem vários detalhes aqui na narrativa para que o jovem conseguisse finalmente recuperar, digamos assim, um certo objeto mágico, precioso, para que ele pudesse ficar com a donzela. E ele consegue, porque tanto a águia primeiramente intercede aí nessa história, ele precisa enfrentar um urso, e aí dentro do urso tem isto, tem aquilo, e um ovo, e aí, né, quem apaga as chamas, digamos assim, do objeto é a baleia, que era o irmão, né, que o ajuda. E aí, claro, como recompensa, nada mais justo do que ele tendo conseguido o que ele queria, e aí essa história tem final feliz. Olha só que piegas, né? Que cafona. Escolhi uma narrativa com final feliz. Mas tem um final feliz bem interessante, que é dessa fraternidade, dessa solidariedade, das figuras mesmo transmutadas e metamorfoseadas, são figuras solidárias que conseguem ajudar o irmão, e ele, ao final, consegue quebrar o feitiço e fazê-los voltar à forma humana, que era o seu desejo e era o que eles queriam, porque a gente também é sempre limitado um pouco à nossa condição e acha que ela, na pior das hipóteses, ainda é a melhor coisa a fazer e a ser, né? Então a gente muitas vezes quer ser águia, quer ser urso para ser mais corajoso e mais feroz, a gente quer ser a baleia e poder mergulhar mais fundo muitas vezes nas sensações, mas os irmãos no fundo queriam voltar à forma humana e conseguem ao final da história com grande sucesso e com um final feliz. O feitiço se quebra. Eles conseguiam antes viver a condição de humanos apenas 2 horas por dia. Todas as outras horas eles deveriam ficar como águia, como baleia e tantos outros, em tantas outras formas que vão ser adquiridas aqui nessas narrativas. Essas metamorfoses, esses personagens, eu acho, essas situações que são muito próprias da vida, os medos, os riscos que a gente encontra com o passar do tempo, são clássicas. São clássicas porque são africanas, de certa forma, são muito europeias, como aparecem aqui, são fábulas que circulam por diversas tradições. Nós temos no Brasil, pelo entrelaçamento de diferentes culturas, também as nossas fábulas, né? Também o nosso folclore, também figuras clássicas que são especificamente de uma origem rural, camponesa, como um curupira, porque é defensor e guardião da floresta, Saci Pererê, Boitatá, enfim, são clássicos, num certo sentido, da nossa cultura popular, folclórica, imaginativa, arquetípica, porque são arquétipos, né, que a gente encontra aqui, a feiticeira, o mago, um sacerdote, né, a figura de um miserável que depois enriquece, a figura de uma donzela que está numa condição como nessa história que eu mencionei da bola de cristal, que deve ser recuperada para que a donzela seja salva. Ela deve ser salva de um feitiço porque a sua imagem só é bela, jovem, maravilhosa quando vista no reflexo de um espelho, porque ela mesma fisicamente está miseravelmente
condenada a um aspecto horroroso, muito envelhecido, enfim. Então é uma donzela que na verdade não está no papel de donzela, mas sim de uma mulher com aspectos e características medonhas que inclusive afastam ali os pretendentes, né? Digamos assim. Então é isso, né? Este é o primeiro vídeo então da nossa playlist de clássicos, com a indicação das histórias que vocês facilmente encontram aí para lerem, aproveitarem, relembrarem, porque garanto conhecem muitas delas. Deixo na descrição do vídeo a indicação para que vocês encontrem também versões audiobook e as versões traduzidas para o português de muitos dos contos de Grimm que aparecem aqui nesse livro. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e um grande beijo a todos e até a próxima!